esse aqui, né? O cara tá racha, ela fica bem melhor que essa curva. E daí que pode levar esse aqui pra frente, ficar a rede com esse aqui. Fica tão pra trás. Conseguimos fazer tudo.
E amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura. Alegro te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura. Alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor, meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecerá a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecerá a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Uma boa noite, comunidade. Que bom que você está aqui, também quem está nos acompanhando pelo nosso canal de transmissão, culto online. Que Deus esteja também com a sua vida, que a graça te alcance também nesse dia. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus hoje? Quero ler o Salmo 136, um salmo de gratidão. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, seu amor dura para sempre. Deem graças ao único que realiza grandes maravilhas, seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que criou os céus com muita habilidade, seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que colocou a terra no meio das águas, o seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que fez as luzes celestes, seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que matou os filhos mais velhos dos egípcios, seu amor dura para sempre. Ele tirou Israel do Egito, seu amor dura para sempre. Agiu com mão forte e braço poderoso, seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que abriu o mar vermelho ao meio, seu amor dura para sempre. Fez Israel atravessá-lo a salvo, seu amor dura para sempre.
mas lançou o Faraó e seu exército no Mar Vermelho. Seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que guiou seu povo pelo deserto. Seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que feriu mortalmente grandes reis. Seu amor dura para sempre. Ele matou reis poderosos. Seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus. Seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bazã. Seu amor dura para sempre. Entregou a terra desses reis como herança. Seu amor dura para sempre. Sim, como herança seu servo Israel, seu amor dura para sempre. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação. Seu amor dura para sempre. Livrou-nos dos nossos inimigos. Seu amor dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos. Seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus. Seu amor dura para sempre. Que essa verdade te acompanhe também nessa semana. Sempre que você estiver pensando que Deus não tem mais se importado contigo, lembre-se que o amor dele dura para sempre. Ele se importa contigo, sim. Quando você olhar para a sua história, inclua o seu amor dura para sempre. Quantas coisas já aconteceu na sua vida e o amor de Deus dura para sempre. Esse amor também está aqui essa noite e deseja alcançar a cada um de nós, e nós queremos celebrar este culto no nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque o seu amor dura para sempre. Amém? Eu quero deixar alguns avisos para vocês, depois nós vamos ouvir um testemunho do irmão Ari Pereira. Temos avisos ali na projeção. A nossa programação da semana, tá? Ela segue normalmente, exceto no domingo próximo, que tem um evento bem especial. Mas vamos lá. Terça-feira, estudo bíblico em Itajaí. Quarta-feira, aqui na Missão, de tarde, e também à noite na Vila Real. Quinta em Gravatá, Navegantes, Pioneiros, nos seus respectivos horários. A live de oração no dia 27, na sexta-feira, então, às 20 horas. E no próximo sábado, olha só, fim de semana bem especial, dia 28, às 4 horas da tarde, os adolescentes e os jovens estão convidados a se encontrar lá na casa do Jean e da Dani, em Itajaí, para um passar dia lá. Vai ser um momento bem legal de integração dos jovens, dos adolescentes. Então, a partir das 4 horas da tarde, lá na residência do Jean e da Dani. Mais informações vocês vão receber aí nos grupos, tá? E no domingo, então, nós vamos ter a nossa celebração dos 20 anos, o jubileu de 20 anos de formação de comunidade aqui de Balneário. Gente, vai ser uma festa. Nós queremos ter um culto festivo de gratidão ao nosso Deus. Estamos pensando com carinho a programação do próximo domingo. Vamos ter bastante gente nos visitando. E nós queremos deixar alguns avisos assim bem importantes, pensando a programação do próximo domingo. O primeiro deles é que, devido ao evento especial, e que queremos organizar toda a parte de confraternização ali fora, nós não vamos liberar o estacionamento no próximo domingo. Vamos deixar ele, inclusive, o portão fechado. Então, é importante que você venha preparado para estacionar o seu veículo nas redondezas aqui da comunidade, tá bem? Então, chega um pouquinho antes, chega uns 15 minutos, ou talvez até um pouquinho antes ainda, para estacionar o seu veículo, para poder também já ocupar o seu local aqui de assento na comunidade, porque a previsão é que a gente tenha a casa cheia. Estamos com expectativa de que sim, tenhamos aí a casa cheia. Então, venha preparado também nesse sentido, tá? Os nossos jovens da Jumeu que estarão fazendo a recepção, a acolhida de todos vocês, orientando também para aquilo que for necessário. E para o momento de confraternização, olha só, nós queremos pedir que cada família da comunidade, as famílias aqui da comunidade, tragam salgadinhos. Gente, coxinha, risoles, bolinho de queijo, esses salgadinhos, sabe? Você pode trazer uma quantidade, como se fosse para a tua família, de repente para mais um convidado, e aí uma bebida junto também.
Nós vamos ter um pessoal que está aí se organizando para preparar o bolo. Nós vamos ter bolo, é festa, é aniversário, tem que ter bolo, né? E serviremos então juntamente com um bolo esses salgadinhos que cada família pode trazer para agregar ali na nossa confraternização, tá bem? As bebidas vocês também, assim que chegarem aqui, já pode guardar na geladeira. Faltando espaço na geladeira aqui, a gente providencia espaço também na nossa geladeira lá em cima, não vai faltar lugar não. De repente a gente pode até ver uma térmica para isso, mas assim, ó, nós queremos contar com a colaboração das famílias da comunidade, então, para a nossa confraternização, para não faltar alimento para ninguém, tá bom, gente? Nós vamos fazer aqui a multiplicação dos salgadinhos por meio de vocês, tá? Então, assim, próximo fim de semana, nós vamos ter aqui uma programação muito especial e nós desejamos ter um culto festivo, de gratidão, de olhar para a nossa história, para o passado com alegria e gratidão, mas saber que Deus está agindo nesta comunidade também no presente e as próximas gerações estão aí também. E nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado da Melk de Balneário existir nesses anos todos aqui em Balneário Camboriú. Nós temos também a nossa Cesta do Amor para os alunos lá da FLT, quem quiser contribuir. É um legado aí da nossa irmã Mágia, né? Então você pode pegar ali os seus bilhetinhos de contribuição de alimento e trazer e deixar ali na nossa caixa da Cesta do Amor para alunos lá da FLT. E os nossos aniversariantes, temos bastante aniversariante aí na semana. Vamos lá. Dia 24, Felipe Bretz, que está de aniversário. Então, olha só. Felipe, dia 24 também o Guilherme Guimarães, também de aniversário. Dia 25, a Catherine Ziegler, lá de... a Catherine Ziegler é lá de Gravatá, participa do estudo bíblico lá. A Flávia também estará de aniversário, dia 28, olha só. Flávia, depois vamos cantar parabéns aí também para você. E o Rolf Ebert. O Rolf é irmão do Renato? Né? O Rolf é irmão do Renato. A gente tem lembrado dele em oração, pelo processo de luto, mas agora, essa semana, ele tem anos de vida e nós queremos também lembrar dele em oração. E ele consta na nossa lista porque ele participa do nosso grupo de estudo bíblico lá em Gravatá também. Então, que Deus abençoe os nossos aniversariantes adiante. Irmão Ari Pereira. Vamos ouvir o irmão Ari Pereira, que ele tem um testemunho para nós ali. Testemunho é coisa boa de ouvir. Eu não disse boa noite para todos, então boa noite. Parece que não cumprimentei ninguém, né, gente? É assim, ó. Eu nasci numa família cristã. Meu pai era aquele cara que dirigiu o coral. E eu conheci ele dessa forma. Ele tocava violino, tocava violão. Ele era aquele que fazia teatro com a juventude, então também ele liderava a juventude. Lá na cidade onde... Eu sou um cara maravilhoso, né? Nasci em Maravilha, mas não é por isso, tá? Então, quem nasce em Maravilha é maravilhoso, mas só por essa consequência, no mais não dá para dizer nada. Mas é assim, ó. Eu nasci naquele lar cristão e às vezes você nasce nesse lar cristão e parece que você se acostuma a ouvir evangelho desde pequeno. Eu tenho ainda aquela lembrancinha que meu pai era o que dava o culto infantil. Então eu tenho aquela lembrancinha dos 4 anos que ele me pegou pela mão e disse, Ari, agora tu pode ir junto. Que beleza. Eu fui. Na mão do pai, fui junto. Aí foi a primeira vez que fui para a igreja, eu queria saber mesmo como é que era um culto. Um dia eu fugi e achei como era um culto. Para os adultos, para a criança não é curiosa. Eu não era curioso mesmo. Mas é assim, ó, eu comecei com 4 anos ir no culto infantil. Depois, aos 13 anos, aí a gente veio com 12 anos para Condor, uma cidade muito grande. Quando você bota a segunda marcha no carro, já está saindo. É mais ou menos assim, cidade pequena. Hoje está um pouco maior. Mas ali a gente conheceu... Cadê o Johnny? O Johnny está... aquele barbudo, o tio dele, Levino Bart, ele era na época era da Melk.
quando chamava Sociedade União Cristã, esse trabalho. Então, ele veio para Condor e explicou para o meu pai como é uma conversão, como isso funciona, o que a gente precisa fazer. Que meu pai se converteu lá no meio do mato com 25 anos e não vivia aquela vida tão exemplar assim, vamos falar mais ou menos desse jeito. E ele, no dia 23 de março, que é amanhã, em 68, foi esses dias, há 58 anos atrás, pela graça de Deus, nós conhecemos minha mãe, meu irmão mais velho, outro irmão e eu. Nós tivemos então aquele momento de conversão. Gente, me arrepiei agora, porque eu lembro que nós estávamos sentados tinha na época fogão a lenha, né? Não existia tal fogão a gás, existia, mas poucos tinham. Então, a gente sentado naquela caixa, e meu pai explicou com todas as letras como é uma conversão. Eu falei assim, eu quero isso, meu irmão, eu quero isso, a mãe, eu também estou junto. Então, nós fizemos a entrega de nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. E aí a gente começou a ter metas. Você tem que ter metas na vida. Eu queria viver uma vida santificada para Jesus, eu queria ser parecido com Ele. Gente, eu não sabia nem onde é que ficava o tal do Gênesis. Vocês já sabem onde é que é, estão melhor do que eu, né? E eu fui procurar Gênesis, e nós entramos no estudo bíblico desse senhor chamado Levino Bart, que é o tio desse moço ali, e ele começou a falar. Eu me lembro que era no Evangelho de João, que graça, hein, gente? Evangelho de João. E lá falava muito do amor de Deus, e eu aprendi ali que no princípio era o verbo, e era assim, no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, e assim por diante. Ele falou assim, bota a palavra no lugar do verbo, para tu entender melhor, piada de 13 anos, dá para imaginar. Diz assim, bota a palavra Jesus no lugar. Isso foi um bálsamo para mim. Gente, dali para frente eu procurei levar uma vida conforme a vontade de Deus. Foi muito bom. Altos e baixos não faltaram, lutas, tentações, nunca ficaram longe desse corpite aqui, pode ter certeza. Mas posso dizer que valeu a pena. Vamos fazer amanhã 58 anos pela glória do nosso Senhor Jesus. Eu compreendi nesses anos todos, quando nós passamos a Bíblia em estudo bíblico, 5 vezes, mais ou menos de ponta a ponta, como é de costume. Tem livros que não se passa, alguns não. Mas ali a gente conheceu Bíblia. E eu comecei a me interessar, e eu comprei uma Bíblia em alemão, porque também falo essa língua maravilhosa. E essa Bíblia é uma Bíblia explicada do jubileu alemão, da Sociedade Bíblica Alemã, do centenário dessa Sociedade Bíblica, eles fizeram uma Bíblia especial, explicada. E eu mergulhei dentro dessa Bíblia, literalmente. Quando de noite a gente não tinha TV, escutava só a Rádio Transmundial, às vezes a Rádio Quito, quando pegava. Então a gente tinha tempo para estudar, e a gente estudava a Bíblia. Então nós tínhamos um círculo de oração todos os dias lá em casa, meu pai e os 4 filhos, e nós orávamos junto. Ele lia um texto e nós orávamos junto. Para que eu digo isso? Foi o crescimento base. Faça uma devocional com teus filhos, com tua família. Senta junto, estuda a Bíblia, explica para eles. Gente, o que eu contei de historinhas para nossas 2 filhas foi incrível. E a gente aprende a conhecer Jesus. O início foi aonde, em 1968, lá numa caixa de madeira, castelhenha, quer dizer, onde a gente entregou a vida a Jesus. Esse foi o primeiro passo. E se passaram 58 anos de graça, entre altos e baixos, entre pecados, quedas, levantar. O problema não é cair, o problema é não levantar, então levanta de novo, toca para frente. Como é que o missionário falou aqui? Porque o amor de Deus dura para sempre. Isso foi muito especial para mim. Quando eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador, então comecei a perseguir isso. Eu desejo para você também que você conheça Jesus como
teu Senhor, como teu Salvador, como uma coisa bem pessoal, uma experiência tua. A minha experiência foi piada de 13 anos, não interessa a tua idade. Eu conheci uma senhora de 95, que ela se converteu só aos 95. Não tem idade. O Senhor Jesus morreu assim, ó, para abraçar todos. Então, em nome de Jesus, quero deixar essa mensagem. Faz esse passo também, se você ainda não fez. Toma essa decisão. Amém? Gostaria de chamar as crianças aqui na frente, que agora a gente vai ter uma música especial para elas. Acho que não. E essa música tem gestos. Eu vou fazer os gestos aqui, e aí se vocês quiserem acompanhar junto. Isso aí. De pé, por favor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Uhul! Nós vamos ter agora o momento da oferta. E o momento da oferta não é algo obrigatório, não é algo imposto por Deus, porque Ele quer que seja um momento do seu coração, um momento de gratidão, um momento de devolver um pouquinho para que o reino dele também cresça.
Vem louvar. Vem louvar. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia.
A próxima música, ela tem uma frase que diz assim: a tua graça é bem melhor que a vida. Às vezes a gente acha que a nossa vida está bem ruim, mas se a gente olhar em volta, nossa vida está boa. E de pensar que só as migalhas que a gente ganha de Jesus nesta vida, elas são suficientes para nós, é o que a gente consegue ter força para cantar o que a gente acabou de cantar, que Ele é o nosso refúgio em tempos de angústia. Então, às vezes, parece que é pouco que Jesus está nos dando, mas a gente tem que aprender a ser grato e ter esperança, que lá no céu a gente vai estar com Ele e não vai ter mais angústia. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. Tu és o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro, de todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo o coração desejo contemplar a tua
Queremos orar também por esse momento, onde vamos refletir a palavra. Também as crianças terão seu momento, vamos orar também por elas, os adolescentes. O Ioatan também está de aniversário essa semana. No final do culto, vamos lembrar também de cantar parabéns para o Ioatan. Vamos orar então. Senhor, queremos te agradecer também por esse momento que podemos estar na tua presença, cantando a ti. E muito desafiador, Senhor. Uma declaração que nos intriga, dizer que todo o nosso ser se satisfaz no teu amor. A gente sabe que durante a semana nem sempre essa é a realidade. Temos a necessidade, ou buscamos, pelos nossos anseios e desejos, se satisfazerem em outras coisas, dando uma sensação de que o teu amor não é suficiente. Esse é o nosso coração, Senhor, que denuncia o quão caído ele também está, mas na tua presença o teu Espírito nos convida justamente a isso, a encontrar a verdadeira satisfação no teu amor. Porque longe de ti, Senhor, nossa angústia só aumenta. Então que pela tua palavra agora tu possas também nos convencer, nos converter na direção deste teu amor que nos satisfaz. Também esteja com as crianças, os adolescentes, abençoando também essa turma tão especial que temos, também os nossos líderes que ali servem, dando a eles a palavra, o amor, também para transmitir a eles o que eles precisam ouvir de ti, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. Daqui 14 dias nós vamos celebrar a Páscoa. Isso aí mesmo, a Páscoa, gente. Você não ouviu errado, já será Páscoa daqui 14 dias. Na sexta-feira, ali do dia 13, nós vamos ter o nosso culto da paixão, de manhã com Santa Ceia, e depois no domingo vamos celebrar a Páscoa. Temos aí também possibilidade de celebrar a Páscoa mais uma vez, se o Senhor assim nos permitir. E tem também uma equipe aí cuidando para que tenhamos um coral bonito se apresentando. E esse é um evento marcante para o calendário da igreja. Nos custou muito caro ter esta celebração, a Páscoa. E nós queremos, hoje, dar início a essas reflexões que nos envolvem no tema da Páscoa. Eu quero falar um pouquinho sobre a cruz que nos liberta. Esta mensagem tão escandalosa, esta imagem tão escandalosa da cruz, é ela que possibilita a nossa libertação. Muitos não gostam da cruz. Nós vivemos tempos onde ela tem sofrido. Muitos têm tentado retirar, inclusive, a imagem da cruz de alguns ambientes. Mas fato é que o mundo não pode fugir desse escândalo da notícia do amor de Deus por nós, que está presente também na cruz de Cristo. Eu quero ler com vocês 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 25. É onde iremos refletir também esta mensagem da cruz que nos liberta. 1 Pedro 2, 21 ao 25. Na NVT diz assim, nessa tradução que eu tenho: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos.
Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo, Jesus, ele mesmo, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. O apóstolo Pedro escreve para cristãos perseguidos na Ásia Menor. Gente que vivia uma vida comum, como nós vivemos, mas eles vão experimentar dias extraordinariamente difíceis, bem fora do comum. Eles enfrentaram muita pressão social, injustiça, perseguições, violência, enfrentaram a dor. E o que Pedro faz? Pedro não oferece para esta comunidade autoajuda. Pedro não oferece escape. Ele tão somente aponta para a cruz. Para a cruz. Uma comunidade de cristãos que estão enfrentando dias difíceis, de injustiça, de violência, de perseguição, de dor. Pedro, ele não faz uma mobilização política, um motim. Ele simplesmente aponta para a cruz. Para a cruz. Porque no meio do sofrimento, há duas coisas que nós precisamos. Um sentido para a dor. O Viktor Frankl ele vai descrever isso num livro que ele escreve, Em Busca de Sentido. Ele passou dias muito difíceis no centro de concentração, na Segunda Guerra. E o sentido para a dor é importante. Mas tem uma outra coisa que nós precisamos. Uma esperança maior que a própria dor. Em dias difíceis, de sofrimento, nós precisamos de um sentido. Nós precisamos olhar para aquela dor e pensar qual é o sentido dela. Mas mais do que isso, nós precisamos de uma esperança. Maior que a própria dor. E Pedro, ele diz que ambas, tanto o sentido da dor que esta comunidade está enfrentando, quanto a esperança maior que a dor que eles estão experimentando, ambas estão na cruz. Na cruz de Cristo. Eu quero pontuar com vocês algumas questões bem importantes aqui nesse texto. A primeira delas é que a cruz, ela é um evento histórico, gente. A cruz é um evento histórico. Pedro escreve no versículo 24, carregando ele mesmo, Jesus, em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Pedro ele é muito fiel àquilo que aconteceu, àquilo que ele viu. Como um apóstolo, ele tem que testemunhar das coisas que ele viu e ouviu acerca de Cristo. E ele não tem dúvida em deixar isso muito claro para as pessoas, para os seus ouvintes ou para os seus leitores. Ele vai dizer que a cruz é um evento que realmente aconteceu. E não tem como fugir disso. Ele não fala de uma ideia, ele não fala de um símbolo religioso, ele fala de um acontecimento que marcou a humanidade. Houve um corpo, Pedro quer dizer aqui, houve um corpo, tá? Houve um madeiro e houve muito sangue derramado. E agora, gente, cerca de 2000 anos atrás,
isso se passou, e nós precisamos continuar dizendo que Jesus Cristo, ele foi preso, ele foi julgado injustamente. Jesus, ele foi açoitado brutalmente. Ele foi crucificado pelos romanos. Ele morreu. E isso não é um mito, tá, gente? Não é uma história de mitologia, é um fato histórico. É uma história que realmente aconteceu. E quando a gente olha para essa história, isso deve mudar algo em nossa vida. Deveria mudar tudo, na verdade. Porque se a cruz é um evento histórico, tal como Pedro relata aqui, então nós precisamos chegar à conclusão de algumas coisas bem importantes. Se a cruz é um evento histórico, tal como Pedro relatou aqui, então é histórico e é real também o nosso pecado. O nosso pecado é um fato. O juízo é um fato real. E a salvação oferecida por Cristo também é real. A fé cristã, queridos, ela não é baseada em sentimento, ela é baseada num evento, numa história que realmente aconteceu e faz sentido para todos nós. Ela está enraizada em um evento que aconteceu dentro de um tempo e de um espaço. E tem quem não acredite, ok? Não creem nisso, mas fato é que a humanidade e o mundo está marcado por este evento histórico, antes e depois de Cristo. Isso não significa só uma pessoa, isso significa também um evento que resultou na sua morte. Um segundo ponto que eu quero destacar é que o problema aqui, que Pedro denuncia, o pecado que a sociedade não quer enxergar, é um problema meu e seu. É um problema de todos nós. E aqui está um ponto bem importante. Porque a sociedade moderna, desde o iluminismo, tem tentado fugir deste assunto. Tem tentado deixar falar do pecado. O pecado não é mais um assunto que impacta e que importa tanto a nossa realidade. Então hoje não é comum, aliás, é bem comum a gente ver as pessoas tratando situações que diz respeito a pecado, gente. Isso é importante a gente refletir. Situações que diz respeito ao pecado, apenas como erro traumático, falha social, desajuste emocional. Mas a Bíblia trata o pecado como algo muito mais profundo do que isso. E pode até ter relação com isso também. Mas a Bíblia trata o pecado como algo muito mais profundo. E se a gente não entender a realidade do pecado, dificilmente nós vamos entender a cruz. Precisamos entender esta realidade, gente, destruidora e poderosa que o pecado trouxe na nossa vida. Eu quero destacar alguns versículos bíblicos para nós aqui. Eu quero que você acompanhe. Fiz questão de deixar eles projetados aí para nós também. O que a Bíblia diz sobre o pecado? O pecado nos separa de Deus. Isaías, lá no capítulo 59, versículo 2, ele escreve assim: são os seus pecados que os separam do seu Deus. Por causa deles, ele se afastou e já não os ouvirá. Pecado é afastamento de Deus. Viramos as costas e decidimos trilhar caminhos longe do Senhor. E ele denuncia que o nosso pecado nos separou de Deus. E por causa deles, o próprio Deus também se afastou e já não nos ouvirá. Romanos 6, 23. O pecado nos leva à morte. Ele vai dizer, Paulo vai escrever que o salário do pecado é a morte. É a morte, gente. Não é uma pena temporária, não é purgatório, é morte.
O salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo não teria como falar de dádiva de Deus, de vida eterna em Jesus Cristo, se ele não trouxesse antes a realidade do pecado. Não faria o menor sentido para nós o que é vida eterna e o que é essa dádiva de Deus, se a gente não entender que o pecado tem como consequência a morte. Gênesis 6, versículo 5. Naquele tempo há uma denúncia também, já logo no início da história da humanidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas no tempo de Noé havia se tornado muito grande na terra, e olha só, e que todos os seus pensamentos eram continuamente maus. Ou seja, o ser humano só deseja o mal. João 8,34, o pecado nos leva à escravidão. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A realidade do pecado é que ele nos escraviza. E todo conceito de liberdade, sem olharmos para isso aqui, não existe. Não existe liberdade se Cristo não nos libertar do pecado. Ah, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu me sinto livre. Então você é um escravo de si mesmo. 1 Timóteo 4, versículo 2. O pecado cauteriza a consciência. Tais ensinamentos, diz o apóstolo Paulo, vêm de pessoas hipócritas e mentirosas, cuja consciência está morta, como se estivesse sido cauterizada com ferro em brasa. Consciência morta. Esse é o efeito que o pecado causa em nós. Aquele negócio, pois é, a pessoa não teve nenhuma crise de consciência. Nossa, não pesou na consciência? Não. Tem gente que faz e ainda sente prazer no pecado. Por quê? Mente cauterizada, consciência morta. E aí os desdobramentos disso é o orgulho, o egoísmo, e aí nós poderíamos ir longe com esse assunto de uma consciência morta. Último versículo ainda, 2 Coríntios 4, versículo 4. O pecado cega o entendimento, muito parecido com a ideia da consciência morta. Satanás, que é o Deus deste mundo, diz Paulo, cegou a mente dos que não creem. Cegou a mente dos que não creem. Eles são incapazes de ver a gloriosa luz das boas novas. Não entendem esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem exata de Deus. Veja, Deus envia o seu único Filho a este mundo, a imagem exata do próprio Deus. E ninguém entende nada. Muitos estão cegos à realidade de Cristo. Por quê? O pecado causa isso. Percebe que o problema humano não é apenas comportamental? Não é só uma desordem nos nossos comportamentos. Não é uma questão só de mentir, de roubar, de trair, de corromper-se. Não. O nosso problema diz respeito à nossa existência. Temos sim um problema existencial. A nossa mente está corrompida. A nossa consciência está cauterizada. Nossas emoções estão desordenadas. As nossas ações, elas estão completamente distorcidas. E temos estudado, temos feito um discipulado muito bom com os jovens, que é uma reflexão muito próxima daquilo que estamos também refletindo nos estudos bíblicos sobre o livro de Provérbios, alguns temas de Provérbios, e temos visto como é difícil a gente fazer o bem que a gente sabe que deve ser feito. Como é difícil a gente trabalhar virtudes.
E como é fácil a gente repetir processos viciantes, destrutivos na nossa vida. A gente nem pensa muito para fazer coisa errada. Parece que isso faz parte realmente da nossa natureza. É como se a gente não pensasse para respirar. Respiramos sem pensar. Assim a gente também, naturalmente, parece que pecamos. É a realidade do pecado. O pecado não é só o que fazemos também, tá, gente? É o que somos. É o que somos sem Deus. O que é o pecado? É a nossa realidade sem Deus. O efeito do pecado não é uma pena temporária, é a nossa condição de morte. E é exatamente isso que vai fazer com que a cruz, esse escândalo, seja tão necessário na nossa vida. Mas por que teve que acontecer uma morte assim? Note a gravidade do pecado na nossa vida. Não tinha outra forma, gente. Um quarto ponto ainda. A cruz, ela foi necessária. Carregando Ele mesmo, diz Pedro, os nossos pecados. Carregando Ele mesmo, porque só podia ser Ele. Não podia ser outro. Ninguém teria condições de carregar os nossos pecados. Ninguém, gente. Ninguém. O máximo, um ser humano poderia morrer pelos seus próprios pecados. Mas pelos pecados dos outros, quem teria condição assim? E aqui está o coração do Evangelho. Porque Jesus, ele não morreu por um acaso. Ele não foi vítima de um sistema injusto, impiedoso de sua época. Ele não morreu como um mártir. Ele morreu de forma substituta. Ele ocupou o meu lugar, ele ocupou o teu lugar. Ele carregou o que era nosso, e ele carregou isso no seu corpo, e ele ocupou o nosso lugar. Toda a consequência do pecado, gente, pare e pense. Toda consequência do pecado, toda culpa, toda vergonha, toda condenação foi colocada sobre Cristo, sobre o seu corpo. Na cruz acontece uma troca. Cristo recebe o nosso pecado e nós recebemos a sua justiça. Cristo recebe o nosso pecado e nós recebemos a sua justiça. É difícil entender isso aqui, tá? Isso aqui é muito difícil. Porque a nossa consciência não consegue entender o que significa um único homem absorver o pecado de toda a humanidade. O Ronaldo Lidório, ele é um missiólogo, ele é pastor, ele trabalhou em Gana, trabalhou com os concombanas, eu acho que é o nome do local onde ele trabalhou, uma tribo. Ele tem uma história muito forte em relação à ideia do que significa você estar abraçado com um processo de morte. Ele fala de um pai, de um menino que estava com uma doença, provavelmente uma doença da raiva, e ele estava assim, impossível de controlá-lo. Ele gritava, ele mordia quem tentasse chegar perto e segurá-lo, e não tinha outro jeito, tinha que levar esse menino para um lugar, para um centro de atenção médica, e não tinha no lugar naquela aldeia. Então Ronaldo Lidório pegou esse menino, pegou alguns familiares, 2 irmãos, eu acho que dele, falou assim, olha, eu vou junto para ajudar a segurá-lo, e o pai falou, nada disso, ele é meu filho, eu vou segurar ele, eu vou junto. E os irmãos tentaram segurar esse menino, não deram conta, e era longe o local para chegar até o atendimento médico. E o Ronaldo Lidório disse que ele viu uma cena muito perturbadora. O pai, ele vendo que aquele filho não tinha sossego, ele ia fazer besteira ainda dentro do carro, o pai então abraçou firme aquele menino e não soltou mais. Acontece que esse menino começou a morder esse pai, mordeu o seu rosto, seus braços. E quando eles chegaram no centro de atendimento médico, os 2 precisaram de atenção médica, tanto o menino quanto o pai. E essa é uma situação que o Ronaldo ele vai dizer assim, ali dá para entender
o que significa um pouquinho, entender um pouquinho, Jesus carregar no seu corpo o nosso pecado, o nosso estado de violência, de morte, de destruição. Porque é isso. Ele foi dilacerado, ele foi humilhado, transpassaram com uma lança. Ele morreu a pior morte que um homem poderia morrer na sua época. Ainda hoje, especialistas dizem que é a pior morte, uma das piores mortes de se morrer, é por meio da cruz. O corpo agoniza. E Jesus, ele sofreu isso por cada um deste mundo. Por você também. O que aconteceu na cruz, queridos? Mais um ponto que eu quero destacar essa noite. Na cruz, algo que não pode se ver aconteceu. Todo o efeito destrutivo do pecado. Repito, todo efeito destrutivo do pecado, Cristo absorveu. A separação que tínhamos de Deus, Jesus, ele experimenta, e ele vai dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Ele absorveu o efeito destrutivo do pecado que nos separava de Deus. Cristo absorveu. A nossa culpa, ele carregou. A nossa morte, ele enfrentou. A ira de Deus, ele suportou. E você pode pensar assim, mas morte, né? Se tem uma coisa certa é que vamos morrer. Mas você nasceu para a vida. Você nasceu para a vida e por isso você está aqui vivendo. Cristo, ele nasceu para morrer. É bem diferente. E ele enfrentou a nossa morte. Ele não apenas morreu, queridos. Ele tomou sobre si tudo aquilo que destruiria a cada um de nós. Por toda a eternidade. Cristo, ele tomou sobre si. E é por isso que Pedro, ele conclui, pelas suas feridas, nós fomos o quê? Sarados. Lembrando Isaías também. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Isso não é escandaloso? Não te choca uma coisa dessa? Saber que pelas feridas de Cristo, a gente encontrou cura. E aqui não é apenas uma cura física, é a cura da alma, é a restauração total do nosso ser. Eu ainda trago para vocês um elemento desse texto, o efeito da cruz sobre nós. A cruz, ela não só é um evento histórico, ela é um evento transformador. Não é à toa que nós ouvimos o que ouvimos do irmão Ari Pereira, e não é à toa que ele faz questão de lembrar esses 58 anos que ele reconhece o efeito transformador da cruz na sua vida, porque é um efeito transformador, é nova vida, é vida nova. Porque a cruz de Cristo nos liberta, traz liberdade para nós. Você não está mais debaixo do poder do pecado. Lembra que o pecado te escravizava? Lembra disso? O pecado não era... Cometer um pecado ou pecar não era opção. Era a nossa única condição. E agora a cruz nos liberta desta única condição. A cruz também nos traz uma nova identidade, porque nós não somos mais definidos pelo pecado e pelos pecados que cometemos. A cruz, ela traz a oportunidade de definirmos nossa vida como filhos de Deus agora. E a cruz, ela nos traz uma nova direção. Veja, Pedro, ele aponta para uma nova direção. Vivamos a justiça de Deus. Vivamos a justiça, não mais o pecado. A cruz, ela não apenas nos salvou do inferno. A cruz, ela possibilitou para nós uma nova vida. Eu volto a destacar isso, gente, para que a gente mude esta consciência de que viver a eternidade com Deus é fugir do inferno. Não é. Nós não podemos estar na presença de Deus por uma fuga do inferno. Nós precisamos buscar a presença de Deus porque temos uma nova direção, a direção da nova vida em Cristo. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E aqui eu encerro com essa imagem final do
do apóstolo Pedro, no versículo 25. Ele vai dizer, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor. Vocês estavam desgarrados, perdidos, mas agora houve uma conversão em direção ao seu pastor. Pedro, ele termina com uma imagem pastoral lindíssima. Nós éramos perdidos, nós éramos desorientados, estávamos como ovelhas vulneráveis, mas agora temos um pastor. Jesus Cristo não apenas morreu por nós, Ele agora nos guia, Ele nos guarda, Ele agora nos sustenta como um bom pastor, cuida de suas ovelhas. Cristo cuida de nós. É uma imagem linda, que nós só podemos entender esta grandeza do cuidado pastoral de Jesus. Só podemos entender a grandeza da cruz quando a gente entende a gravidade do pecado. E você só experimentará a liberdade que a cruz pode nos dar quando nós pararmos de tentar se salvar sozinho. A salvação não é um evento nosso. A salvação não é um evento nosso. Lembrando que o William nos trouxe domingo passado, não adianta a gente querer erguer o mundo caído. Isso não é competência nossa, gente. Isso é graça do Senhor, possibilitada pela cruz de Cristo. E essa é a mensagem do Evangelho. Cristo já fez tudo. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é seja melhor, tente alguma coisa, você consegue, você pode. Não. A mensagem do Evangelho é Cristo já fez tudo. Por isso que a gente canta, Cristo é tudo que tenho. Porque Cristo já fez tudo o que nós precisávamos. Então o que nós precisamos fazer? Apenas crer nisso. Receber isso como um grande presente de Deus para a nossa vida. Porque o seu amor dura para sempre. Hoje, inclusive, você pode dizer pela fé, eu estou livre. Eu estou livre porque o evento da cruz é um evento histórico, ele realmente aconteceu. Eu estou livre porque uma dívida muito alta minha foi paga, porque Cristo morreu na cruz. Eu estou livre porque eu tenho uma nova vida, uma possibilidade de viver uma nova vida, porque Cristo morreu a minha morte. Não é porque você e eu mereçamos, tá, gente? Mas porque Jesus foi tão bom, tão gracioso, tão misericordioso, que Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Se você crê nisso, se você confia nesta palavra, se essa palavra ainda faz sentido para a sua vida, se você percebe que ainda hoje o pecado ele tem realmente este peso destruidor, mas que você não deseja mais viver sob o jugo deste pecado, e que se você confia que Cristo já fez tudo o que você precisava para obter uma nova vida e uma salvação que somente Ele pode te dar, então eu quero te convidar para ir onde você está, orar comigo esta noite ainda. Nós queremos orar, reconhecendo o evento da cruz, porque reconhecemos o quão longe fomos de Deus por conta do nosso pecado. Senhor, como igreja tua, estamos mais uma vez aqui na tua presença, reconhecendo hoje que o nosso pecado nos afastou de ti. Também quem está aqui nos visitando, quem está nos assistindo, Senhor, talvez pense, poxa, quanta coisa errada eu já fiz na minha vida, quão longe eu estou de Deus, será que eu tenho jeito, será que a minha vida tem solução? Senhor, se essa pessoa reconhece que esse pecado, a sua condição, o levou para tão longe de ti, nós podemos juntos então essa noite confessar isso, confessar que estamos perdidos, Senhor, sem ti, mas também pela tua palavra, por esta boa notícia, Senhor,
do qual Cristo possibilitou pelo teu Espírito que a nossa mente fosse aberta, que os nossos olhos pudessem novamente ver, os nossos ouvidos pudessem novamente ouvir a tua mensagem graciosa, a tua maravilhosa graça, teu convite de amor, Senhor. Esta noite o Senhor estende mais uma vez. E podemos dizer que cremos sim, que Jesus Cristo levou sobre si na cruz todos os nossos pecados, que Ele carregou no seu corpo todos os nossos pecados e os efeitos dos nossos pecados. Cremos que Ele morreu em nosso lugar e que suas feridas foram a razão de sermos curados. Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos, Senhor. Liberta-nos do poder do pecado. Mais uma vez te clamamos, Senhor, esse nosso coração que ama tantas coisas que não diz respeito ao Senhor, nos ajuda e nos liberta. Dá-nos um novo coração, dá-nos uma nova vida, dá-nos um desejo por Ti, Senhor. Hoje nós queremos render a nossa vida a Ti mais uma vez e receber a Tua graça. E queremos declarar, Senhor, pertencemos a Ti. Por amor, graça e misericórdia de Cristo Jesus, nós pertencemos a Ti. Entregamos a nossa vida mais uma vez a Ti, Jesus. Amém. Amém. Que esta graça te acompanhe nessa semana e seja a razão de você viver na presença do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Quero te abençoar. Quero também pedir a bênção de Deus sobre a vida dos nossos aniversariantes. Pedir que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Felipe, Guilherme, Catherine, Flávia, o Rolf, o Ioatan também. Também queremos lembrar em oração da mãe da Desi. Continuar lembrando da saúde dela. Também lembrar da nossa querida irmã Geni, que está aqui conosco, a sua saúde. E todos aqueles que precisam do cuidado de Deus também. Nós queremos colocar também essas pessoas nos cuidados do Senhor. Deus, mais uma vez oramos, intercedendo, pedindo que a Tua bênção alcance a vida de cada um dos nossos aniversariantes, também a vida das pessoas que estão acamadas, doentes, que estão batalhando contra alguma doença. Cuida, Senhor. Lembramos da mãe da Desi, também da dona Geni. Lembramos das pessoas enlutadas também, Senhor. Colocamos em Teus cuidados. Somos gratos pela vida de cada aniversariante, que a Tua bênção acompanhe a cada um deles. Querido Deus, que a Tua graça acompanhe cada família, cada casamento, cada filho, cada pai. Vá conosco nessa semana, Senhor, e dê que nós sejamos agora também cartas vivas do Senhor neste mundo. Que possamos anunciar esta boa notícia que a cruz, que o escândalo da cruz traz. Embora ela seja, Senhor, escândalo para os que se perdem, ela é a salvação, a boa notícia para aqueles que acreditam e acolhem. Que sejamos esta carta que anuncia este Teu amor neste mundo. Quero enviar a Tua igreja desta forma, Senhor, que possamos levar a marca de Cristo conosco. E que diante de todos os nossos sofrimentos possamos ser consolados e confortados com a mensagem da cruz, porque ela é suficiente diante de toda a dor, de todo o sofrimento. A cruz nos basta. Assim que o Teu grande amor, bondoso Deus, que dura para sempre, que a Tua misericórdia, que a Tua graça de Cristo Jesus, que toda consolação que vem do Espírito Santo esteja sobre nós hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos cantar um parabéns para os nossos aniversariantes? Parabéns. Depois dê um abraço na Flávia, o Atan também está por aí, né? Os nossos aniversariantes. E tem um cafezinho lá atrás para você, tá? Uma boa noite, queridos. Boa semana.